Bom dia, pessoal. Nós estamos retomando aqui para falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Falamos já sobre a igreja de Éfeso e agora nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Esmirna. Eu quero lembrar que nós estamos tratando essas igrejas dentro da sua era. E nós vamos falar aqui algumas coisas relacionadas à igreja de Esmirna, que está correspondendo à era da igreja perseguida. Foi uma era que corresponde do ano 100 até o ano 312, 313 depois de Cristo. E é uma época que a igreja passou por uma situação muito difícil. A igreja de Éfeso, ela corresponde, já falamos isso no vídeo passado, ela corresponde do ano 30 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. É conhecida como a igreja apostólica, onde os apóstolos anunciaram o evangelho e fizeram a propagação do reino, trazendo um crescimento para a igreja de uma forma maravilhosa. Mas depois, a partir do ano 100, a igreja começou a passar por uma fase de perseguição, e é o que corresponde à igreja de Esmirna. E então nós vamos ver aqui, versículo por versículo, nós vamos meditar em algumas coisas aqui, e vai ser assim para a nossa edificação. Eu quero que Deus nos ajude aí a cooperar no conhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, quando eu olho aqui para esse texto e vejo aqui essa carta direcionada, lembrando que a carta ela foi direcionada ao pastor da igreja. Quando se refere ao anjo da igreja, está dizendo aquele que foi levantado para estar à frente da igreja ali direcionando. E o capítulo 2 do Apocalipse e o verso 8, que corresponde a essa igreja de Esmirna, está dizendo assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, aquele que é o primeiro e o último. A revelação de Jesus a João, ele vem trazendo uma identificação que Jesus ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, correspondendo que ele está presente desde a fundação do mundo e vai estar até o findar de todas as coisas, Por isso ele é eterno. E ele continua dizendo assim, antes deixa eu uma coisa interessante aqui. A cidade de Esmirna, ela fica hoje na região da Turquia. Era uma colônia do Império Romano. Era uma cidade que se destacava. Ela tinha um porto lá que Alexandre ele acabou reedificando, reconstruindo esse porto. E é uma coisa interessante porque essa cidade ela ficava ao leste da Ásia Menor e tinha um porto que era muito importante ali. Alexandre Magno foi quem restaurou esse porto lá e fazendo com que a cidade viesse ter um acesso na parte comercial. E aí ele diz assim: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitou. Fazendo também uma descrição desse Cristo vivo, que morreu e ressuscitou, e faz a seguinte afirmação. Veja que a questão aqui é que o Senhor está revelando para João uma afirmação. E qual afirmação é essa? A afirmação é: eu conheço as tuas aflições. Por que ele está relacionado a aflições? Justamente pelo fato de que nessa época a igreja começou a passar por uma perseguição terrível do Império Romano e até mesmo de pessoas dentro da própria igreja que fazia essa situação. Então, ele está dizendo: eu conheço as tuas aflições. Se a gente parar para analisar, as nossas aflições, os nossos dias hoje, elas também são conhecidas por Deus. Às vezes a gente acha que a gente está passando alguma coisa e que Deus não está vendo. Não, do mesmo jeito que nessa época aqui
ele olhou para a igreja de Esmirna e disse assim, ó, eu conheço as suas aflições, e aflições aqui não está relacionado à tribulação, apesar de muita gente colocar alguns textos bíblicos que falam de aflição, levando isso para a tribulação ou grande tribulação, mas não, isso daqui era aflição, um termo de perseguição que estava se levantando ali contra aquela igreja nessa época, né? Conheço as tuas aflições e a tua pobreza, né? Quando ele está descrevendo, mesmo a igreja de Esmirna, estando estabelecida numa cidade onde o comércio era muito forte, o Império Romano havia dominado toda a questão política e também assim comercial da cidade, gerando impostos caríssimos, né? Então fazendo com que viesse a haver esse empobrecimento, né? De algumas pessoas viver restrita a algumas coisas. Mas ele está dizendo assim que conhece as aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Por que esse contraste de pobreza e riqueza? A gente precisa entender que quando a gente vê a visão de Deus para riqueza e pobreza, às vezes aquilo que tem para nós um valor estimado financeiro, para Deus não vale nada. Então, assim, quando Deus olha, Deus analisa a riqueza em coisas que realmente ela tem fundamento e ela tem algo que venha nos levar até Ele. Toda riqueza fora de Cristo, ela acaba praticamente sendo inútil. Então, por isso que ele se refere a uma riqueza, a eles estarem pobres, né, por causa da sua ação do Império Romano, mas aí ele diz assim, e vocês são ricos, na questão do relacionamento que eles tinham com o próprio Deus, com Cristo. E ele chega a dizer ao ponto assim, ó, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. O que ele quer dizer com isso? Que se dizem judeu, mas não são. Eu posso dizer ser cristão, mas as minhas atitudes não serem uma atitude de cristão. Eu posso dizer ser brasileiro, mas as minhas atitudes não correspondem a um nacionalismo, a um patriotismo. Então, as pessoas diziam ser judeus, mas não acreditavam e não criam ou ia contra tudo aquilo que estava proposto para os judeus. Então ele usa esse termo, que se dizem judeus, mas não são. Não só pelo fato de haver muitos prosélitos nessa época, mas também o fato de os próprios judeus deixarem de viver aquilo que Deus tinha para eles. E ele continua dizendo assim, pelo contrário, são da sinagoga de Satanás. Então deixa claro o quê? Qual é a questão que Jesus está revelando a João aqui dentro dessa abordagem? Que essas pessoas que se diziam ser judeus não acreditavam, não viviam aquilo que estava proposto para eles. Então, quando ele diz assim, mas são da sinagoga de Satanás, por quê? Porque eles não estavam aceitando a verdade que estava sendo proposta para eles através do Evangelho, mas queriam ficar dentro das suas leis, dentro das suas, dos seus rudimentos, e deixando de lado aquilo que realmente era para os judeus, aquilo que todos os judeus esperavam, que era a vinda do Messias. Então, quando nós olhamos para uma situação, hoje, nos nossos dias, quando uma igreja deixa de viver aquilo que Cristo tem para ela, aquilo que realmente Cristo tem para a igreja, ela acaba caindo nessa situação. Ela começa a viver as coisas que o diabo propõe para ela, e não aquilo que Cristo propõe. E aí ela deixa de perder, ela deixa de viver a sua originalidade de igreja para viver uma falsidade que o diabo tem implantado. Então essa questão, eles se diziam judeus, mas as práticas deles não condizia com aquilo que os judeus esperavam.
porque os judeus esperavam o Messias, os judeus esperavam aquele que viesse trazer a salvação, que viesse trazer o ligamento novamente do homem com Deus, e eles então acabam deixando todas essas coisas de lado. Mas olha só, o verso de número 10 diz assim, não temas nada do que está preste a sofrer. A Bíblia diz assim que antes que alguma coisa aconteça, antes que qualquer coisa aconteça, o Senhor revela aos seus escolhidos. E aqui ele não deixou de fazer isso. Numa época de perseguição, numa época onde a igreja começaria a passar e já estava passando por uma situação muito difícil da perseguição, o Senhor vem avisando eles, vem alertando eles, que eles passariam pelo momento de sofrimento, pelo momento de perseguição. E ele chega ao ponto de dizer assim, ó, eis que o diabo, ou no hebraico diabolos, né, adversário, né, ele está para lançar alguns de vós na prisão. E foi exatamente o que aconteceu nessa época, onde houve os mártires, onde houve tantas situações que alguns apóstolos morreram, outras pessoas que faziam parte da igreja sofreram prisões e morte, açoites e tantas outras coisas. Se a gente parar para analisar, o pastor que dirigia a igreja de Esmirna nessa época era Policarpo, e Policarpo ele teve a sua fé levado ao extremo para ver se ele negaria esse Cristo. Diz a história que ele foi colocado numa praça pública, e ele nessa praça pública ele foi queimado, foi ali cozido praticamente dentro de um boi de bronze. E é interessante que as pessoas fizeram isso na intenção que ele viesse negar esse Cristo, né? Porque veja a intenção do diabo. Se o líder da igreja, se o bispo da igreja nessa época, que era Policarpo, chegasse a negar esse Cristo que ele apregoava, o que seria das pessoas que estavam ali seguindo ele, ouvindo ele, né? Vendo o seu líder, vendo aquela pessoa que foi instituída por Deus ali, negando toda a fé em Cristo. Então, a história diz que ele morreu cozido dentro de um boi de bronze, e ele mesmo assim, ele louvava e adorava o nome do Senhor. Então, olhar para essas coisas, olhar para essa situação e ver assim que nessa época de perseguição, nessa época do mártir da igreja, nós encontramos pessoas fiéis que estiveram dispostos a dar a sua própria vida pelo Evangelho, em prol que a fé daqueles que o ouviam eram preservadas, para que eles pudessem permanecer mais firmes, acreditando que vale a pena doar a nossa vida, entregar a nossa vida por amor a Cristo e ao Evangelho, a ponto de a gente ver a salvação de muitas pessoas. Então, esse bispo, esse pastor dessa época, ele sofreu essa situação e chegou à morte, mas mesmo assim, ele não negou a sua fé. E mesmo a perseguição tendo intensificado, a igreja permaneceu firme, acreditando no poder de Jesus Cristo, que é capaz de transformar, salvar e edificar as vidas. E aí chega ao ponto que continua dizendo assim, a fim de que sejas provado. Toda perseguição, toda provação, tudo aquilo que o diabo levanta contra a igreja, levanta contra o cristão, é justamente para que ele seja provado. E às vezes a gente pode perguntar, mas por que Deus permite então? Por que Deus permite? É interessante que a palavra do Senhor diz assim, que assim como o ouro, ele passa pelo fogo para ele atingir o seu valor máximo, assim também é a nossa vida. Parece que quando as coisas estão tudo bem, está tudo certo, a nossa fé está em alta. Mas como a gente vai saber se essa fé realmente ela é verdadeira ou se ela é falsa? Quando ela passa por uma provação, quando ela passa por uma situação onde ela precisa agir, onde ela precisa operar.
Só assim a nossa fé ela é qualificada como boa ou ruim. Só assim a nossa fé é determinada uma fé de valor ou uma fé somente momentânea. Uma fé por circunstância ou uma fé por um Deus vivo. E aí, olhando para essa situação, eu fico observando assim, eles foram provados pelo fogo, eles foram provados nas perseguições, eles foram provados no açoite. Alguns negaram, alguns desistiram, sim, mas aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que permaneceram justos até a morte, como ele vai dizer aqui a seguir, que eles sofreriam prisão, perseguição e prisões, a fim de provar, assim que seja provada a vossa fé, e sofrereis perseguições durante 10 dias. E sofrerei perseguições durante 10 dias. A gente precisa entender que toda aprovação, que toda luta, que todos os levantes que acontecem contra a vida da igreja ou contra a nossa própria vida, o que acontece? Ela tem um tempo determinado por Deus. Se a gente analisar os cativeiros que Israel passou, eles tiveram começo, meio e fim. Agora, o que faz uma pessoa passar por esse momento de provação? Justamente o fato de nós acreditarmos naquilo que Deus nos prometeu, que Ele é fiel e justo para cumprir na nossa vida os propósitos dEle. Então, ele está dizendo aqui, durante 10 dias, eles sofreriam perseguições, ou seja, seria intensificado aquilo que o povo já estava fazendo naquela época. Então, eu preciso entender uma coisa, que todas essas coisas, todos esses levantes, é justamente para querer que a nossa fé seja destituída, que ela seja tirada de nós, ou que nós sejamos reprovados mediante a nossa aprovação. E ele diz assim, ser fiel até a morte, ou seja, até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Essa é a questão. A proposta para a igreja de Esmina, e a gente pode tomar isso para nós, é justamente essa. Não negar a existência de Cristo, não deixar a nossa fé de lado por qualquer proposta, seja ela boa ou má, ou seja ela uma proposta de perseguição, de guerra e todas essas coisas. Então, ele chega ao ponto assim, ser fiel até a morte, até as últimas consequências. E foi o que aconteceu com Policarpo nessa situação aqui, levando ao extremo de chegar até a morte, mas recebendo do céu a recompensa da salvação. Quando nós entendemos todas essas coisas, queridos, quando nós entendemos que toda situação que nós passamos em Deus, ela vai gerar em nós fé, esperança, convicção das promessas que Ele tem na nossa vida. E ele diz assim, e eu darei a coroa da vida. Analisando essa questão aqui, eu darei a coroa da vida, ele está usando um termo que, como nessa época o Império Romano ele dominava essa situação, ele está usando um termo muito conhecido também pelos gregos, que tinham o costume de praticar alguns torneios, né? E quando havia o vencedor, eles colocavam uma guirlanda na cabeça, declarando que aquela pessoa foi vencedor. E assim não é diferente. Nós vemos quando a gente tem Olimpíadas, eles colocam uma guirlanda na cabeça daquelas pessoas, os 3 primeiros que venceram. E não era diferente nessa época. E é essa a ilustração que ele está usando. Não é uma coroa de rei, mas é uma coroa para quem vence. Então, por isso que a proposta eu darei a coroa da vida, né? E essa coroa da vida está proposta para quem vence. Por isso que Paulo disse assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, a proposta de Deus para cada um de nós não é começar aqui e parar no meio do caminho. Não é andar 1, 2, 3 anos e a perseguição nos afastar do caminho. Não, a proposta de Deus é justamente para nós iniciarmos e ir até o fim. Seja por morte ou seja pelo arrebatamento, a proposta para a igreja vai até o fim. Né? Porque se a gente vai até o fim
e vencemos todas as dificuldades, todas as situações, o que está proposto para nós como prêmio de tudo isso que a gente fez é essa coroa, que está ligado à salvação, né? A coroa da vida, ou seja, o prêmio da salvação que nós receberemos em Cristo. E aí ele diz assim: aquele que tem ouvido, compreenda. Eu gosto muito dessa tradução, porque o fato de compreender, eu disse isso já no vídeo passado sobre a igreja de Éfeso, o fato de nós compreendermos é o fato de nós entendermos o que Deus está falando. A nossa fé ela só vai passar a ter um valor quando nós entendemos o que Deus está falando com a gente. Todas as vezes, eu gosto sempre de citar o caso do eunuco, o etíope ali, que ele vem para Jerusalém para cultuar, para ver se esse Cristo, se esse Deus que está sendo anunciado agora, é o mesmo Deus que quando Salomão propagou lá na sua época, alcançou o mundo inteiro. E agora, quando chega nas regiões da Etiópia, naqueles lados, falar de um Cristo que tá vindo, que está anunciando, que está falando de um reino, ele foi enviado para estar ali, para ver se aquele Deus anunciado, aquele Cristo anunciado, é o mesmo que Salomão havia anunciado. Agora, é interessante que ele vem, participa de um culto, ele volta embora, e ele no meio do caminho ele não entendeu nada que estava no culto, ele não compreendeu nada. Por isso que eu gosto dessa tradução. Quem ouvir e compreender, porque tudo está condicionado a você compreender. Porque as pessoas hoje elas não aceitam a Cristo? Porque às vezes ela não compreende qual é a proposta de Cristo para eles. Então assim, o etíope está voltando, depois de participar de um culto, dentro da sua carruagem, não entendia nada. O Senhor fala para Filipe ir lá, acompanhar ele, e Filipe diz para ele assim: tu está entendendo o que você está lendo? Tu está compreendendo o que você está lendo? Ele disse assim: não. Aí ele paga o carro, Filipe entra e explica para ele. Porque a questão é, de quem que o profeta está falando? Dele mesmo ou de um outro? E aí ele fala assim: não, ele está falando do Cristo. E aí quando ele entende, quando ele compreende quem é esse Cristo, ele diz assim: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Então há uma importância muito grande nos nossos dias que realmente nós venhamos compreender qual é a proposta de Cristo para nós. Qual é a proposta de Cristo para a humanidade? A proposta é de salvação, é de tirar o homem desse desligamento de Deus e tornar ele a Deus. E o diabo vai usar todos esses meios de perseguição, todos esses meios de essas situações para dificultar, para que a pessoa não veja Deus dentro da circunstância que está vivendo. Talvez a gente está falando para pessoas nessa manhã que está passando por uma situação tão difícil que não consegue ver Deus dentro da situação que está vivendo. Porque é isso que a perseguição gera, é isso que as lutas geram, que as aflições geram, é isso que as enfermidades geram. As pessoas às vezes não conseguem ver Deus, né? Mas como Deus pode estar comigo se eu estou passando essa situação? Eu acho que essa é um dos questionamentos de pelo menos 70% da humanidade no mundo deve questionar isso. Se eu estou passando essa situação de enfermidade, ou de pobreza, ou disso, ou de desemprego, ou daquilo. Aonde está Deus? Uma das grandes perguntas que um dia fizeram para a filha do Dr. Billy Graham, né, saudoso Billy Graham, foi que num programa de entrevista perguntaram para ela: aonde está Deus? Quando aconteceu o ataque lá das duas torres gêmeas, lá em 11 de setembro, perguntaram para ela assim: aonde está Deus? Né, em toda essa situação, que permitiu tantas pessoas morrerem, que permitiu uma coisa dessa, né, contra os americanos e tal, um país tão cristão. E ela disse, a resposta dela foi essa: Deus está no mesmo lugar.
Deus está no mesmo lugar. A questão é que nós tiramos Deus das nossas vidas. Nós tiramos Deus da nossa escola, nós tiramos Deus da nossa família, nós tiramos Deus do nosso convívio familiar, nós tiramos Deus de todas das nossas finanças, nós tiramos Deus. Então, assim, a falta desse entendimento de compreender que esse Deus, que esse Cristo, ele independente de qualquer coisa, ele tem que estar na nossa vida, isso nos faz, querido, viver as promessas dele. Aí ele está dizendo assim, ó, a quem tem ouvido, compreenda o que o Espírito está revelando às igrejas. O que o Espírito está trazendo para as igrejas. Né? E isso é muito bom quando a gente compreender. Porque tudo aquilo que Deus está falando conosco dia após dia, hoje, eu sei que os discípulos, os apóstolos, fizeram uma obra de evangelismo imensa, foi algo tremendo, foi algo maravilhoso o que eles fizeram, mas o que é feito nos nossos dias, através da mídia, através da TV, do rádio, através até mesmo da rede social, como eu estou fazendo aqui agora. O evangelho tem sido difundido, tem sido falado, tem sido anunciado nos 4 cantos da terra. E aí a gente fica imaginando, todas essas coisas estão sendo reveladas. Mas as pessoas precisam entender, compreender qual é a proposta do reino para elas. Para que elas possam reconhecer esse Cristo. Toda a evangelização, toda a obra missionária que não traz um entendimento de quem é esse Cristo, não gera esse reconhecimento. E ele diz assim, o vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Há um trocadilho de palavras interessante que diz assim, que aquele que nasce 2 vezes, ele morre uma vez só. Mas quem nasce uma vez, morre 2. E é interessante nós analisarmos isso, porque está dizendo assim, ó, ao vencedor. Veja que novamente ele traz essa questão. Só vence quem está na guerra, quem está na batalha. Né? Seja ela na vida, seja ela o cara que tá batalhando, está guerreando, para ele poder dar uma condição melhor para a família, seja no espiritual, o cara que está lutando, tá batalhando para vencer o pecado, para vencer tantas coisas que tem aprisionado ele, seja no relacionamento, seja em qualquer área da nossa vida. Há sempre uma guerra, sempre uma batalha. E a proposta é, quem vencer, né, todas essas batalhas que quer nos impedir de ser participante do reino, aquele que vencer não sofrerá a punição da segunda morte, ou o dano da segunda morte. E isso está relacionado ao fato da condenação eterna. Então, olha só, qual é a proposta? Qual é a proposta mediante todas essas coisas? A proposta é que quando nós temos um entendimento de quem é Cristo, do que ele fez, qual foi o sacrifício que ele fez, sacrifício na cruz, no propósito de nos ligar novamente a Deus, de nos levar novamente a Deus. O homem que estava separado de Deus agora, através do sacrifício de Cristo, ele está de novo ligado a Deus. E através desse ligamento, ele passa a receber o direito de ser chamado filho de Deus. Então, quando ele diz ali sobre o novo nascimento, importa nascer de novo, é justamente isso, é reconhecer esse reino, é reconhecer esse Cristo e passar a viver como filho de Deus. Então, quando nós passamos por esse novo nascimento, quando nós passamos, e nascimento o que é? Nascimento, se a gente encontrar, analisar uma gestação de uma mulher, o nascimento ele começa com o relacionamento de 2 pessoas, do homem e da mulher. Ele começa com o relacionamento do homem e da mulher, e ali há uma fecundação, e essa criança vai sendo gerada no ventre durante 9 meses, e depois ela vai sair, depois ela vai nascer. Então, depois que ela nasce, ela tem todo o processo, todo o cuidado,
depois ela vai começar a gatinhar, depois ela vai começar a andar, ela vai começar a fazer alguns barulhos, sonzinho, daqui a pouco começa a falar, começa a melhorar a fala, começa a entender, daqui a pouco já não é mais criança, é um adolescente, é um jovem, é um adulto, é um ancião, e tudo isso para quê? Num aprendizado da vida. Então, crescimento, nascer, é isso daí, é você ter um processo que você vai amadurecendo, que você vai crescendo, não só na estatura, mas na graça, também no conhecimento de quem é Deus. E aí isso vai te levar a esse vencimento aqui, a esse vencer. Quando nós nascemos e prossigamos dentro desse crescimento em Deus, nós vamos chegar ao dia que Ele vai nos coroar com essa coroa da vitória, essa coroa da vida, que essa guirlanda, dizendo assim, ó, você foi fiel até a morte, então você está aqui o direito da sua salvação. Então, queridos, eu quero dizer uma coisa aqui nessa manhã, que essa igreja de Esmina foi uma igreja que viveu uma época muito difícil, foi uma igreja que passou por sérias perseguições. Foi nessa época que alguns dos apóstolos foram decapitados, foram cerrados ao meio. Foi nessa época que muitos cristãos foram jogados dentro do Coliseu lá para ser devorados pelos leões. Foi nessa época que muitos cristãos perderam a sua vida por amor a Cristo. E não só um, dois, mas famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, e mesmo assim o Evangelho não sumiu, mesmo assim o Evangelho não desapareceu. Sabe por quê? Porque tinha pessoas fiéis, que foram capazes de dar a sua própria vida para que o valor do Evangelho chegasse até nós aqui. Então essa igreja, tanto a igreja de Éfeso, tanto a igreja de Esmina, e as outras que depois nós vamos decorrer sobre elas, elas são importantíssimas, foram importantíssimas dentro da sua era e nos levaram a viver o que nós vivemos hoje. Hoje, talvez nós não temos aqui no Brasil uma perseguição como eles tiveram lá. Nós temos algumas situações que ocorrem hoje no Brasil, mas assim, nós não temos situações como nós tínhamos nessa época de Esmina. Mas em alguns outros países comunistas, nós temos relatos aí de cristãos que foram mortos por causa do Evangelho, por causa da fé que eles professam. E essa é a questão. O intuito de falar sobre essas 7 igrejas da Ásia foi justamente para nós analisarmos. Porque quando nós chegamos na igreja de Laodiceia, que é justamente a era que nós estamos vivendo, a gente vai ver que se você você que não pôde assistir o primeiro vídeo, ele está disposto aí no Facebook, você pode depois buscar aí o primeiro vídeo falando sobre a igreja de Éfeso, você pode assistir ele, depois também você pode reassistir esse daqui da igreja de Esmina, você pode analisar, você pode ler, e isso é bom quando nós aprendemos junto. O mais importante é a gente aprender junto. E aí a gente vai pegar e vai ver que quando a gente chegar lá na igreja de Laodiceia, a gente juntar todas elas dentro da sua época, a gente vai ver que a igreja que nós vivemos hoje é uma das igrejas que precisa de uma atenção muito especial, porque é considerada como a igreja da apostasia. Mas eu vou deixar isso daí para quando a gente chegar lá. Vai ser bem legal. Aí a próxima igreja agora que vem aí é a igreja de Pérgamo, uma igreja assim que também uma igreja tremenda, uma situação tremenda dessa igreja. A igreja de Pérgamo, ela se refere à igreja que se uniu ao Estado, né? Corresponde do ano 313 a 590. Essa igreja que vai ser muito bacana estudar, porque essa união de igreja com o Estado foi uma aliança que não deu, diante de Deus, foi uma aliança que não deu certo, não. Então vai ser legal a gente estudar essa igreja de Pérgamo aqui, e a gente vai ver como vai ser legal.
Então eu quero aí deixar aí um abraço aí a todas as pessoas que esteve conosco aí, ó. Eu vou voltar um pouquinho aqui só para, ó, a Renata Cristina, né, a Rê, Deus abençoe essa vida, Rê, a Nilda, Nilda Ramos, Deus abençoe, a missionária a Maia, né, também estava aí assistindo, Deus abençoe, a Edicreia, do Robinho, Deus abençoe, o Marcelo Gomes, Deus abençoe, a Érica, Deus abençoe, todas essas pessoas aí, o Genilson, o José, a Gislaine, a minha esposa Rosângela, a Rosimeire, bastante pessoal aí, ó, o Oziel, a Keila, né, um abraço para todos vocês, o Luciano Batista, a Ligiane, a Lige, esposa do Mano, a Débora, todas essas pessoas aí, a Adriana, a Andréia, Deus abençoe. A Andréia, quando a gente chegou aqui no balneário, foi uma das pessoas que nos ajudou muito. Ela tinha um mercadinho, ela e o esposo dela, o Fábio, né, eles nos ajudaram muito, abriu uma oportunidade para mim trabalhar ali no açougue deles ali. Foi muito benção na minha vida, foi maravilha. E não foi só trabalho, a gente acabou criando uma amizade, né? E estamos aí sempre junto. O Wendel, lá de Bauru, provavelmente vai estar nos Gideões aí, todo ano ele vem. Divaldo também esteve assistindo. O Alexandre Almeida, Deus abençoe. O Júnior, ô Júnior, estamos com saudade de ti. Eu sei que você está trabalhando fora aí, mas vai fazer uma visita para nós lá, cara. Amém, Deus abençoe. A Letícia, a pastora Letícia, né? Esposa do pastor Humberto, Deus abençoe. Também o Ayrton. Ayrton, ontem nós tivemos uma manhã aqui abençoada, ele, a Socorro, a sua esposa, a Meire, o Dodô, a Sol. Almoçamos junto aqui, foi muito legal. O Marcos Roberto, que benção. O André, né? André lá do Gasparini, lá, Deus te abençoe, André. Em nome de Jesus. O Felisberto, um abração. Felisberto congregou com a gente ali na igreja. A Silvia, minha cunhada, lá de Mineiros do Tietê, que Deus abençoe a sua vida, a vida do Edson. O Edson, meu cunhado, fez aniversário ontem, né? Que Deus abençoe ele grandemente. O Logival, Deus abençoe Logival. O Xandão, lá do Xandão Automóveis, lá de Bauru também, Deus abençoe. O Divino, né? Cantor, lá da cidade de Bauru também. Mandando a paz do Senhor, querido. Pai do Senhor, Deus te abençoe, Deus te use aí no louvor, na pregação, que a cada dia você possa fazer essa obra maravilhosa que Deus colocou nas suas mãos aí. O nosso irmão William Pereira, que Deus abençoe. A Joyce e o Jefferson, que Deus abençoe vocês. Maristela do Jacó, estamos com saudade de vocês. Vamos fazer uma visita para vocês ainda essa semana. Tá meio corrido, mas eu já combinei com a Rô, falamos ontem. Nós vamos fazer uma visita aí para vocês e vai ser benção. Estamos com saudade. Um grande abraço para vocês. Pastora Nena, pastor Luiz, meu Deus, são benção demais, né? Colocou aqui, tá usando óculos, agora tá precisando um pouquinho de óculos pelo menos para ler aqui, mas tá bom. Que Deus abençoe. Sempre que a gente precisa de alguma coisa lá em Bauru, lá, esse casal de pastores aí estão sempre pronto para nos ajudar, nos socorrer aí. São pessoas abençoadas. O Fernando Castro, né? Trabalhamos juntos. Fernando é um fruto aí da evangelização de Deus aí.
que Deus abençoe. A Aline, Deus abençoe a Aline. O Aparecido, Sidão, um grande abraço. O Daniel da Fran. Daniel esteve trabalhando ontem, não pôde estar no culto. A Edna, Deus abençoe. Edna, manda um abração pro Elias aí. Amém? Em nome de Jesus. E a irmã Cida, a pastora Cida, né? Esposa do Ademir, do pastor Ademir. Que Deus abençoe a vida de vocês aí nessa obra grandemente. Amém? Eu quero, assim, agradecer a todas essas pessoas. E você que talvez depois vai assistir esse vídeo, medite em tudo que foi falado, medite em tudo aquilo que foi colocado, leia. Eu não vou dizer para você ler. Às vezes a gente fala leia a Bíblia, parece que é uma coisa tão assim, né? A gente vê isso para todo canto, leia. Eu vou falar para ti assim, não leia a Bíblia, medita nela. Medita nela. A meditação você não vai encontrar na Bíblia nenhuma vez ela dizendo para você ler ela, mas você vai encontrar. Medita no livro da lei de dia e de noite, medita na palavra do Senhor, guarda a palavra do Senhor, né? Se inclina. Então todas essas coisas é bom, quando a gente tira um tempo. Você não precisa pegar e querer ler tudo de uma hora para outra, mas pega um texto que você gosta, um texto que você tem dúvida, você pega ele e você começa a meditar nele. E aí você vai começar a entender algumas coisas aí que vai ser bênção na sua vida. Amém? Eu quero agradecer a Deus aí por todas essas pessoas. Quero deixar um abraço aí a Mila que entrou aí agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. E então fica aí essa pequena meditação aí para o coração de cada um de nós. E aguardando o próximo vídeo aí que nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Amém? Eu não estou colocando os vídeos em tal hora, tal dia, não. É uma coisa assim que eu vou lá e faço. Então você que não conseguir ver ao vivo aí, depois você pode assistir o vídeo aí, vai ser bênção. Amém, queridos? Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Que o Senhor assim abençoe grandemente a vida de vocês nesse dia. Que você que está no trabalho, que você que está na escola, que você que está na sua casa agora, preparando todas as coisas, que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Que o Senhor manifeste sobre a sua vida toda sorte de bênção. Amém? A Juliana aí, ó, lá de Passo Fundo, nós conhecemos ela veio aqui para Balneário. Deus abençoe, Ju, que tudo esteja dando certo para você aí em Passo Fundo e que as bênçãos do Senhor, ela repouse sobre a sua vida e ela faça com que você alcance todos os seus objetivos. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo dia na bênção e na paz do Senhor. Amém? Que o Senhor conceda a cada um de vocês ricas bênçãos. Sônia Morim. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.